Vivemos num mundo de convergência digital acelerada. Todas as indústrias estão a ser penetradas pelo digital. Está a acontecer nos setores prováveis e nos setores ditos improváveis. Para a maior parte dos setores, isto era impensável há 10 anos atrás. Vamos dar exemplos. O setor da saúde tem uma penetração de sistemas de muito baixa. Nos próximos 10 anos isso mudará substancialmente, em função, por exemplo, das doenças crónicas. O setor da educação tem uma intensidade de software também baixa. Isso muda radicalmente com a emergência dos MOOCs. Hoje o Coursera tem 7 milhões de utilizadores. Dentro de 2 anos provavelmente terá o triplo ou o quádruplo. As pessoas vão estudar cada vez mais online e vão estudar durante a vida. Isto quer dizer que o digital veio para ficar e está embebido em tudo. Está embebido nos carros, está embebido nos objetos, está embebido em tudo. Não serei lunático se disser que dentro de uns anos será normal falarmos com objetos, perguntarmos com o nosso telefone coisas aos objetos. Os objetos ficarão animados, ficarão digitalmente conectados. E isto significa, por todos os efeitos, um mundo bastante diferente do ponto de vista de skills. A ligação das empresas ao digital será cada vez mais crucial. Naturalmente, isto tem um forte impacto nos skills necessários da parte dos trabalhadores das empresas, mas não só dos trabalhadores, como também de todos os níveis de gestão das mesmas empresas. É precisamente por tudo isto que os e-skills, os skills digitais, são cada vez mais importantes no mundo moderno. Vivemos num mundo em que não exagero se vos disser que na maior parte das disciplinas a obsolescência do conhecimento é da ordem dos 15, 20, 25% ao ano. O que é que isto significa? Significa que em 3 anos um licenciado, se não reinvestir em si próprio, não sabe absolutamente nada. Quer dizer que o diploma é uma coisa do passado, apesar de o usarmos como se ele fosse do presente. Quer dizer que realmente estamos todos condenados a estudar durante toda a vida. Já não para nos mantermos atualizados, que é a expressão que normalmente utilizamos, mas apenas e somente para defender a nossa empregabilidade. Vamos fazê-lo, provavelmente, pelo menos em parte, em cursos locais, físicos, presenciais, mas vamos fazê-lo também muito com cursos mediados por plataformas digitais, remotos, em que milhares de pessoas estarão a estudar ao mesmo tempo. Recordo que, por exemplo, um exemplo da minha vida pessoal, a minha esposa é PhD em Data Mining e nos últimos 2 anos fez vários cursos de Data Mining, conjuntamente com milhares de pessoas ao mesmo tempo, ligada às melhores universidades do mundo e de forma absolutamente normal. Isto que é normal para alguns, dentro de 10 anos será normal para todos. Em função de tudo isto, que impacto têm os e-skills neste contexto? Um impacto, de facto, bastante forte. Deixem-me ser mais preciso. Eu considero que os e-skills são tão transversais para a educação quanto a matemática. Não é possível pensar a educação moderna, mesmo ao nível básico e secundário, sem incluir uma ciência abstrata, fortemente abstrata, como a matemática. Eu acredito que nos próximos anos os skills digitais, não só de utilização de meios digitais, mas também de codificação básica, serão skills absolutamente transversais na formação das pessoas. Deixa-me tecer algumas considerações sobre isto para que percebam o alcance do que eu estou a dizer. Pensemos em 2 exemplos que parecem não ter absolutamente nada a ver com o digital. Mas pensemos em carros, por exemplo. Pensemos no setor da indústria de manufatura. O setor da indústria de manufatura de automóveis, na prática, é um setor que hoje não é mediado fortemente pelo digital. Talvez não saibam que nos próximos 2 anos este setor será o setor mais penetrado pelo software do mundo, que ultrapassará a banca e telecomunicações. Isto é verdade não só nas plataformas que estarão disponíveis dentro do automóvel e que no limite poderão conduzir o automóvel de forma autónoma,
Mas também é verdade porque os automóveis vão ser capazes de dialogar inteligentemente com o meio de forma semi-autónoma. Deixem-me dar-vos exemplos do que é que isto significa. Significa que nós vamos considerar aplicações como a Via Verde que conhecemos do nosso país normais e vamos começar a ver soluções de interface digital automático entre os nossos carros e o meio exterior. Isto vai ser absolutamente normal. Hoje não é normal, nos próximos anos é normal. Deixem-me dar-vos outro exemplo também, mais ligado à saúde. Saúde, mais uma vez, não parece ter nada a ver ou ter muito pouco a ver com os meios digitais. Como sabem, os hospitais são hotéis caros e relativamente perigosos. Perigosos porque têm bactérias resistentes e se qualquer um de nós, como cidadão, puder evitar estar num hospital, deve fazê-lo, porque de facto não são sítios que sejam recomendáveis do ponto de vista de estabilidade de saúde. Só devemos usá-los se for estritamente necessário. Uma percentagem muito alta das doenças hoje que são prevalentes na sociedade moderna são doenças crónicas. Isto quer dizer que as pessoas, os cidadãos, têm de viver com as doenças. Não podem não viver sem elas. E isto significa que, mediados por plataformas digitais, nós vamos nos próximos anos conseguir retirar pessoas dos hospitais e acompanhar os pacientes crónicos em casa, no trabalho, sem que eles tenham necessidade de estar em hospitais. Isto, que não é normal hoje, nos próximos 10 anos, mais uma vez, é absolutamente normal. Por tudo isto, será cada vez mais necessário que o comum dos cidadãos seja capaz de trabalhar com plataformas que, sendo digitais, serão cada vez mais amigáveis. Recordo-me do tempo em que íamos ao banco, usávamos cheques. A maior parte de nós, hoje, não vai ao banco, são poucas as necessidades de realmente nos deslocarmos fisicamente ao banco. Estamos habituados a utilizar ATMs ou mesmo os nossos telefones ou os nossos computadores para aceder ao banco a partir de casa ou a partir do telefone. Isto que é verdade para a banca vai ser verdade para grande parte das empresas. Nós vamos passar a ter interfaces self-service digitais e vamos poder fazer os nossos trabalhos, salvo seja, sem precisar de nos preocuparmos com as horas de expediente das organizações. Grande parte das organizações terá processos de self-service que permitirão aos clientes, aos consumidores, aos cidadãos, gerirem o seu tempo de uma maneira muito mais autónoma. Claro que em tudo isto é crucial que o cidadão seja capaz, seja digitalmente competente, seja capaz de ter uma interface normal com este tipo de realidade. Recordo-me, para terminar, da minha mãe. A minha mãe tem 78 anos, portanto, quase 80 anos. O meu filho, o seu neto, está a estudar em Inglaterra. Há bem pouco tempo eu tive de ensinar a minha mãe a utilizar o Skype, pela simples razão de que queria garantir que ela podia comunicar facilmente com o seu neto e fazê-lo de uma forma bastante barata. Não me quero esquecer do espanto que marcou a cara da minha mãe quando percebeu que podia falar de uma maneira não só oral, mas também visual, vendo o seu neto com a maior das facilidades em casa. E percebeu que aquilo já era o novo telefone, o telefone que antigamente era um objeto diferente. Tenho a convicção profunda de que se a minha mãe pode usar o Skype aos 78 anos e fazê-lo com naturalidade, isso também significa que a maior parte dos cidadãos, mesmo os séniores, podem e devem, portanto, ser digitalmente competentes para não serem limitados, justamente, não estarem limitados na sua capacidade de diálogo, de interface com todas as empresas da sociedade. Com todos estes exemplos, espero ter ilustrado a importância dos e-skills e ter-vos convencido de que, de facto, é importante investir na nossa escolaridade digital, na nossa literacia digital, e o devemos fazer não só na nossa fase de juventude, mas também por toda a nossa vida, porque as interfaces vão mudar e vão continuar a mudar. Era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram.